Aparentemente, esta narrativa de São Marcos parece ser um conjunto de sentenças, de máximas desconexas. Aparentemente, são muitos assuntos que são tratados, mas há uma lógica naquilo que Jesus Cristo quis nos ensinar a partir deste Santo Evangelho. Eu iria traduzir esta reflexão em duas palavras. A primeira palavra seria a radicalidade e a segunda palavra seria a tolerância. Vamos por partes e vamos falar a partir desta realidade dos membros mutilados. Se o teu olho direito, por ocasião de pecado, arranca-o, a mão, o braço, a perna. Essa radicalidade não é para nós nos automutilarmos, porque qual é a parte do nosso corpo que não nos conduz ao pecado? Jesus não quer que nós saiamos aqui praticamente sem nenhum dos membros, porque a essência é justamente entendermos que para sermos de Deus, nós precisamos renunciar ao nosso egoísmo, precisamos fugir das ocasiões de pecado. E há pessoas que realmente têm uma facilidade muito grande, por exemplo, de falar dos outros. Há pessoas que murmuram demais. Arrancar a língua, o olho, a perna, o braço, não é algo físico, biológico, mas é nós termos paciência para entendermos que o mais importante é nós nos submetermos à graça de Deus, ao Espírito de Deus, e não deixarmos que a nossa carne, a nossa natureza humana tão frágil, tão vulnerável, possa dominar sobre aquilo que é o que há de essencial em nós, que é a graça que recebemos pelo santo batismo. Então, se um membro nosso é ocasião de pecado, nós precisamos averiguar. Tudo começa pelo exame de consciência. Meu Deus, o que realmente é o meu tendão de Aquiles? Onde é que está o meu ponto fraco? O que é a ocasião de pecado para mim? Eu preciso trabalhar, mas eu preciso solicitar, pedir que Jesus tenha piedade de mim, que Jesus cure a realidade do meu corpo, porque tudo vem pelo pensamento, pelo coração, pelo desejo, e em muitas ocasiões nós nos tornamos escravos dos nossos desejos, nós nos tornamos presas fáceis, e o demônio sabe, conhece perfeitamente qual é o ponto fraco de cada um. Por isso não é que nós vamos sair daqui arrancando a perna, o braço, mas é apresentando a Jesus este membro do nosso corpo que precisa ser santificado, que precisa ser purificado, que precisa ser enriquecido com a graça de Deus. Por isso é a palavra radicalidade. Se quisermos trilhar os caminhos de Deus, uma santidade, precisamos ser muito radicais. Radicais com nós mesmos, porque nós nos iludimos e queremos ter uma aspereza, queremos ser pessoas rígidas com os outros. Eis o grande problema. A nossa medida para com os outros não pode ser assim, de crueldade, de exigência, de disciplina, de só observarmos o erro no outro, de querermos ser a palmatória do mundo. E muitas das vezes nós somos assim, e somos iludidos, ludibriados, alienados, achando que a palavra, que a disciplina, que a doutrina precisam estar acima da caridade. E sem misericórdia, sem caridade para com os outros, nós não poderíamos ser salvos. Não significa que você que é pai, você que é mãe, vai criar os filhos, educar de qualquer forma, cada um fazendo o que bem entende.
Não é bem assim. Não é a lei do laissez-faire, laissez-passer, não se trata disso. Mas é justamente entender que quando um filho precisa entrar na disciplina, quando precisar ser corrigido, que tudo isso ocorra na misericórdia, na caridade. Que o filho, que o sobrinho, que o neto entendam, que eles entendam que aquela correção é fraterna, é amigável, não é para o mal da própria pessoa. Há muitos adultos que se esquecem que um dia foram crianças, que um dia foram adolescentes, que tropeçaram muitas vezes, que fizeram coisas feias, esquecem e usam essa lei da rigidez para com os outros. A radicalidade deve ser com a nossa vida, com os nossos princípios, com as escolhas que nós estamos fazendo. Isso é que é cortar o membro, é não ser escravo dos impulsos da natureza humana, mas nós precisamos ser tolerantes com os outros. E essa tolerância passa também pela fé, passa pela religião. 2 exemplos nós vimos aqui, de leitura do livro dos Números. Primeiro momento, o Espírito de Deus é retirado, uma porção daquele Espírito de Moisés e é comunicado aos homens que precisariam ajudá-lo, mas 2 não estavam presentes naquela reunião. No entanto, também pregavam, profetizavam, faziam coisas boas. E no Evangelho é a mesma coisa. Sabemos, Senhor, que existem pessoas realizando milagres em Teu nome. Nós vamos repreendê-los. Não. Quem não é contra nós é a nosso favor. Hoje há muitas pessoas que vivem ainda iludidas, que todos precisam voltar para a Igreja Católica, um só rebanho, um só pastor. Há pessoas que pensam que isso é denominação religiosa. Os católicos aqui em Luiz Correia são quantos? Os que são batizados com certeza ultrapassam aos 80%. 80% da população não caberia aqui dentro. Não caberia. Às vezes nós nos preocupamos muito mais com os 15% que se evadiram do que com os 80% que ainda dizem ser cristãos católicos e, no entanto, não participam mais. O bem pode estar em muitos lugares. Ninguém faz milagres em meu nome para ser contra mim, diz o Senhor Jesus. O que é complicado, diz Santo Agostinho de Hipona, no 5º século, sobre o consenso dos evangelhos. Ele vai dizer: o pior não é nem a pessoa estar fora do grupo, é estar dentro do grupo e ser ocasião de escândalo. Ocasião de escândalo. Há pessoas que pensam só pelo fato de eu ser católico, e eu diria, os católicos e os evangélicos incorrem no mesmo erro, porque os outros vão dizer: se você não aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você não vai entrar no reino dos céus. Mas o que significa aceitar Jesus? É aceitar aquela denominação. Como no passado era muito enfático o princípio ecclesia nulla salus. Fora da Igreja Católica não há salvação. Não é estar apenas na denominação, porque a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Nós precisamos acreditar nisso. Mas não basta alguém dizer que aceitou Jesus, que frequenta uma denominação, uma comunidade religiosa evangélica, que automaticamente está salvo. Não é alguém simplesmente memorizar todos os princípios e a doutrina católica e achar que isso mesmo seria suficiente, seria uma condição sine qua non para que a pessoa pudesse estar salva. É importante estar com Jesus. Eis a grande questão. Porque não estou falando apenas de outras igrejas, mas dentro da riqueza de carismas que nós temos na Igreja Católica, de grupos e de pastorais e de novas comunidades, há pessoas que colocam, por exemplo, seu movimento acima da Igreja Católica. Há pessoas que colocam a Igreja acima do próprio Cristo. E eis a grande confusão.
Nós somos cativados por Jesus. É Ele que passa na nossa história e olha no fundo dos nossos olhos e nos chama e nos cativa e nos chama para a sua igreja. O importante é que possamos testemunhar com amor a nossa fé. Agora, há muitos que recolhem e há muitos que dissipam e dispersam. Eis o grande problema. Não estou dizendo que precisamos nos entregar a um relativismo total. A toda a igreja leva ao céu. O que salva é Jesus. Não é bem por aí também, não. Há igrejas que mesmo tenham perdido um pouco da unidade com a igreja católica, elas não são contrárias, elas não são opositoras, elas não perseguem a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Há muitos que são discretos, há muitos que fazem o seu trabalho, e eu digo que o verdadeiro ecumenismo é este, quando nós nos unimos pela caridade, pelo amor, pela misericórdia. E é claro que do ponto de vista doutrinário, nem sempre é possível estarmos de mãos dadas em todos os momentos. Mas há muitas coisas que nos unem e às vezes nós olhamos apenas para os elementos que nos dividem. Há muita coisa importante, as Sagradas Escrituras, os exemplos. Eu fazia um tempo atrás, fiz um mestrado e um doutorado em uma comunidade evangélica luterana, no Rio Grande do Sul. Eu achei muito interessante um dia aquilo que o professor, que era um pastor, dizia: que bom que a Igreja Católica conserva a vida dos santos. Que bom que a Igreja Católica conhece e ensina a história destes homens e mulheres que se doaram, que entregaram a própria vida por amor a Jesus e a obra da salvação. É isso que será exigido de cada um de nós, irmãos e irmãs. A cada dia a renúncia à radicalidade, para que não sejamos escravos de nós mesmos, e a abertura de coração, o sorriso para acolhermos as diferenças e, claro, encaminharmos e todos nos encaminharmos à conversão para servirmos aquele que nos amou primeiro e nos chamou, para que possamos ir ao mundo e indo possamos dar os frutos necessários para a salvação. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Renova-me, Senhor.